Comigo, minha autarquia, causas extintivas da punibilidade. Hoje nós vamos falar das causas extintivas de punibilidade, isto é, situações em que a punibilidade será extinta, ou seja, cometeu o crime, cometeu, era fato típico, ilícito e culpável, mas por determinada causa o Estado não poderá mais punir. O braço de ferro, juiz puniente, não alcançará mais a pessoa do criminoso, por conta de que no artigo 107 do Código Penal temos ali elencado causas extintivas de punibilidade. Eu falo para os senhores com toda segurança que nos nossos vídeos nas redes sociais, a maioria deles já foram explicados, mas eu vou relembrar, vou avivar a memória dos senhores. A causa extintiva de punibilidade por morte, isto é, o cidadão cometeu o crime, está sendo julgado e vai a óbito, ele morre. Alguém pode ser punido no lugar dele? Claro que não. A punição não passará da pessoa do criminoso. E no artigo 62 do Código de Processo Penal, fala que essa causa extintiva será reconhecida através da certidão de óbito do cidadão e após uma reunião com o Ministério Público. Nós temos a causa extintiva de punibilidade pela anistia, graça e indulto. Também temos um vídeo nas redes sociais falando dos três institutos. A anistia é o perdão da pena concedido pelo Congresso Nacional. Poder Legislativo pode alcançar até mesmo os criminosos, presos políticos. A anistia, ela apaga todos os efeitos penais, primários e secundários. Graça e indulto é o perdão da pena concedido pelo Poder Executivo, pelo presidente. A graça é o perdão individual, o indulto o perdão coletivo. Ambos se diferenciam da anistia porque eles não apagam, a graça e o indulto não apagam os efeitos penais secundários. Causa extintiva de punibilidade pela abolício criminis. Taurino, nossa, que palavra linda. Isso é o que? Latim? É, abolício criminis quer dizer o crime foi abolido. É quando uma nova lei, ela entra em vigor e ela deixa de considerar determinado fato como criminoso. Imagine que o cidadão, na linha do tempo, ele cometeu um crime em determinado ponto, e depois uma lei surge dizendo que aquela conduta que ele cometeu ali não é mais crime. Então, de acordo com o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, a lei não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, essa lei que favorece o réu, porque ela diz que esse ato que ele cometeu não é mais crime. Então, ele não pode ser punido e se estiver preso, porque vai também apagar os efeitos executórios. Então, se ele estiver preso, ele tem que ser posto em liberdade, porque o ordenamento jurídico não considera mais aquele fato como criminoso. Então, essa lei retroage para favorecer o réu, extinguindo a punibilidade dele. Causa extintiva de punibilidade por prescrição e decadência. A palavra aqui é decadência. Já temos vídeos também nas redes sociais falando de decadência. O que é decadência, Taurino? É quando decai o direito de entrar com a ação penal. O cidadão, ele tem o direito de mover uma ação penal. Crimes de ordem privada. Então você pode, lá o particular pode deflagrar uma ação penal no período de 6 meses. E se em 6 meses ele não agir, 6 meses após a ciência da autoria do crime, se o particular não se movimentar para mover a ação, 6 meses depois decai o direito dele de mover uma ação, de deflagrar uma ação penal. O nome disso, decadência. E prescrição tem relação com o Estado. O Estado vai ter que obedecer ao prazo para julgar e executar determinados crimes e determinadas penas.
Nós falamos em vídeos passados uma baita aula com explicação, cálculo de prazo prescricional. Nós falamos da prescrição, da pretensão punitiva em abstrato. Nós falamos da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nós falamos da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Nós falamos da prescrição da pretensão punitiva executória. Todas elas, e eu incentivo os senhores a procurarem o vídeo sobre prescrição, que é uma riqueza. Não se ensina isso nas faculdades. Por que, Taurino? Sabe-se lá por quê. Então, guarde esse vídeo para você, compartilhe, não precisa dar like, coraçãozinho, dizer que me ama. Apenas aprenda para você não ficar na mão de certas criaturas. Perempção, artigo 60 do Código de Processo Penal. Taurino, que é perempção? É uma sanção dentro do processo por conta da inércia. É quando o profissional, o operador do direito, é boca aberta. Ele está comendo mosca. Ele deixa de agir, ele por inércia, ele falta com algum ato processual, ele deixa de entregar algum documento, ele erra no pedido, ele deixa de pedir a punição do réu. Enfim, perempção vai extinguir a punibilidade do réu. Perdão aceito, perdão e renúncia, nós temos um vídeo maravilhoso que fala do que acontece antes do recebimento da denúncia e do que é recebido e do que acontece depois do recebimento da denúncia. Perdão aceito é porque esse perdão ele é dado pelo ofendido ao criminoso. Dependerá do aceite, da concordância do delinquente. Estimulo os senhores também para voltar lá nas redes sociais e assistir Perdão e Renúncia, porque eu não vou dar essa aula novamente. Já está aí a conteúdo dado. Perdão judicial, Taurino, este quem dá é a pessoa do magistrado, ok? Está também incluso o perdão judicial na explicação sobre anistia, graça e indulto. Esses institutos eu falei no vídeo que são situação onde os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, anulam a punição através de um perdão. Nesse caso aqui, quando eu exemplifiquei com o artigo 121, parágrafo 5º, que é o caso do crime culposo, quando o prejuízo, ou seja, quando o crime ele prejudica mais o criminoso do que a sociedade. Então o juiz observa que o maior prejudicado foi o próprio criminoso e não havendo mais razão de punir aquela pessoa, é dado o perdão judicial. Imagine que o homem está fazendo manutenção na sua arma e por um descuido ele atira no próprio filho, indo este a óbito. Então não haveria razão do juiz punir essa pessoa, porque a perda do seu filho é a maior punição que ele poderia receber. Então eu estimulo os senhores a assistirem lá Perdão e Renúncia e voltar no vídeo que fala da anistia, graça e indulto, que vai ter a explicação do perdão judicial. Ok, senhores? E por último, a retratação. Retratação é quando o criminoso, o delinquente, ele tem, por lei, né? E quando eu digo por lei, porque só haverá retratação quando tiver a previsão legal, quando no artigo tiver lá a previsão, a possibilidade de retratação, ok? Isso pode acontecer até a sentença, como no caso da pessoa que dá um falso testemunho. Então, a pessoa que dá falso testemunho, se até o dia da sentença ela se retratar, dizendo ali que aquele testemunho que ela deu é falso, isso extinguirá a punibilidade dela. No caso também dos crimes de calúnia e difamação, crimes contra a honra. Se a pessoa se retratar até a sentença, também
terá a extinção da sua punibilidade. Ficou claro até aqui, senhores? Causas extintivas de punibilidade. Taurino, esse vídeo você está acelerado. Sim, é por causa da letra da lei. De agora por diante, depois de todas essas matérias que os senhores receberam, são aproximadamente 100 vídeos expostos em Facebook, Instagram, TikTok e canal do YouTube. Então nós temos aí dado toda a matéria da parte geral de direito penal. Agora cabe aos senhores examinar leitura da letra da lei. Ok?